James Gunn está enfrentando a horda de haters da DC, um dos fandoms que tem uma galera, né, muito cabreira, né? Existe um pessoal aí nervoso na DC. É aquela coisa. Tem gente que promove seus filmes, seus projetos, pulando de um avião. Tem outros que promovem seus projetos enfrentando trolls. Eu acho que seria mais seguro ter pulado do avião. O James Gunn, que é, né, o novo CEO da DC junto com o Peter Safran, ele sabia onde é que estava se metendo. Sabia. Uhum. James Gunn é gato escaldado. Tá ligado. Ele tá ligado que o fandom da DC é muito exigente. Existe uma parcela que é radical. Uhum. Cara, né? Só a gente vê o tipo de barulho e zoada que eles fazem desde o Snyder Cut, desde de tudo que aconteceu, de todos os filmes que foram lançados. Barulho eles fazem e ao cinema eles não vão. Mas esse é um outro assunto que a gente discute depois. Mas o James Gunn, ele sabia onde é que ele estava se metendo. Mas eu acho que ele ficou um pouco surpreso, porque a avalanche de notícias foi muito repentina. Veio uma em cima da outra e ele teve que justificar, e ele teve que falar, e ele teve que falar. James Gunn é uma pessoa que fala muito, o que pode ser um sinal de que em breve ele vai começar a diminuir esse falatório dele no Twitter. Mas é aquela coisa, você tem que aguentar, né, Siqueira? Não é que ele fala muito do Tite, não. Fala muito, sabe? Ele fala muito no sentido de ser realmente comunicativo. Isso. Eu acho que ele tá mantendo o volume de comunicação habitual dele, certo? Mas algumas coisas que ele tá tweetando são abertas. Isso. Em que sentido? Que são coisas que ele tá falando de uma forma que não vai se prender no futuro. Que ele não vai ficar preso àquela declaração no futuro. Vamos começar aqui com o primeiro tweet dele dessa nova leva? Por favor. Que a gente teve essa nova leva. Aspas pra James Gunn. Essa nova leva aqui, a gente tá falando, foi pós-anúncio da saída do Henry Cavill. Certo? Isso. Vamos lá. Pós-anúncio de Henry Cavill, pós Patty Jenkins, pós todo o turbilhão que aconteceu na semana passada, né? Vamos lá. Uma das coisas que Peter e eu estávamos conscientes quando assumimos o trabalho como chefes da DC Studios foi que uma certa minoria de pessoas online poderiam ser bem inapropriadas e não gentis, para dizer o mínimo. Nossas escolhas pro DCU são baseadas no que nós acreditamos ser melhor para a história e o melhor para os personagens da DC que estão por aí há cerca de 85 anos. Talvez essas escolhas sejam ótimas. Talvez não. Mas elas são feitas com corações sinceros, integridade e sempre com a história em mente. Ninguém gosta de ser levar bullying ou ser chamado de nomes. Mas, para ser franco, nós passamos por coisa significativamente pior. Ele pode falar bastante sobre isso, né? Porque o James Gunn passou por uma situação em que ele foi achincalhado pelo planeta, né? Choro desrespeitoso nunca vai afetar nossas ações. Gostei. Caraca, destaque aí, tá? Choro desrespeitoso. O outcry aqui, ele pode ser grito, choro, manifestação, mas acho que o choro aqui encaixa melhor para o que o James Gunn tá querendo dizer. O choro desrespeitoso é basicamente o Cebolinha falando chola mais. Nós estávamos cientes que teria um período de turbulência quando aceitamos o trabalho. E sabíamos que teríamos que algumas vezes fazer escolhas difíceis e não tão óbvias assim. Especialmente saindo da natureza fraturada do que veio antes de nós. E, honestamente, ele está sendo aqui gentil na colocação dele. Foi gentil. Mas isso significa pouco para nós em comparação com os nossos trabalhos como artistas e como guardiões em ajudar a criar esse maior e maravilhoso futuro para a DC. Foi muito importante o James Gunn se posicionar, porque ele mostra que ele não está ignorando as mensagens que estão chegando para ele. Porque ele tem gente que simplesmente fala assim, foda-se, fala aí, fala muito, bando de otário, sei o que, eu tô nem aí pra vocês. Ele sabe que tá causando. Todas as escolhas dele vão causar repercussões. Na DC, tudo ganha uma dimensão maior. Seja porque nos últimos anos a DC não tem entregue bons conteúdos, algumas coisas muito boas, mas algumas nem tanto.
seja porque a concorrência tá entregando demais, tem um universo aí com mais de 10 anos, né? Se a gente considerar aqui quase 15 anos, né? De um universo 100% coeso, né? E outra coisa, Júlio, se a gente for parar pra pensar, a Marvel tá passando por um período turbulento agora de mudanças também. Isso. Esse seria o ponto em que a DC poderia ter aproveitado e ter entregue alguma coisa, algum material. Mas não, a gente passou o ano de 2022 com poucos materiais. A gente ia ter muita coisa, mas a questão da pandemia acabou atrasando muito também. A gente vai falar também dos projetos... Mais pra frente a gente vai falar dos projetos de 2023 e de como eles podem afetar ou não o que vai por vir, certo? Mas esse seria um período que a DC poderia ter aproveitado. Honestamente, se você pegar em um contexto de tudo o que aconteceu nos últimos anos e de todas essas contradições dentro da própria narrativa maior do DCU, cara, eu não vejo... Sinceramente, eu tô do lado do James Gunn quando a casa precisava ser limpa. Siqueira, você não tem como você começar um universo sabendo que existem outras coisas pendentes. Porque assim, a Gal Gadot foi uma excelente escolha como Mulher Maravilha? É óbvio que foi, cara. É unanimidade. Todo mundo ama a Gal Gadot. Os filmes não são unanimidades, né? O primeiro até muita gente gosta. O primeiro chega bem perto de ser uma unanimidade, mas o segundo bem longe de ser isso. Exatamente. Então, a gente tem o quê? Gal Gadot, massa, né? Ezra Miller, o rei da confusão, né? O pessoal nem gostou muito do Flash quando apareceu, e aí o cara arrumando confusão, não sei o quê, não vai estar. Não vai, cara. Se a gente puder fazer uma listinha aqui, Ezra Miller não vai estar nos planos do James Gunn, tá? E do Peter Safran. Tá muito longe disso. Essa série de confusões do Ezra Miller vai ser um choro a menos na hora de você fazer o recast do Flash. Muita gente quer que esse recast já tivesse acontecido. Esse é um questionamento de milhões, inclusive James Gunn falou no tweet, perguntaram assim, você tá fazendo o recast de todo o elenco da DC. Ele disse, não. Eu faço recast, ou tô fazendo recast só do Esquadrão Suicida. Não, peraí, calma. Vamos aqui o que ele disse, certo? Disseram para ele, você tá reescalando todo mundo menos o Esquadrão Suicida, né? Ele disse, olha, eu continuo vendo posts com essa teoria não verdadeira. Nós não estamos reescalando todo mundo, exceto o Esquadrão Suicida. É o que eu digo quando ele... Pera aí, o cara virou o mestre do Marga, caramba. Não, o que ele quis dizer com isso? Não, se o que ele tá dizendo aqui é que não tá reescalando todo mundo. Isso quer dizer que alguns atores vão ficar nos seus papéis? Não. Olha a frase inteira, não teve vírgula nem nada. Nós não estamos reescalando todo mundo, menos o Esquadrão Suicida. Pode-se entender que ele está reescalando todo mundo, incluindo o Esquadrão Suicida. Pode ser que ele esteja reescalando todo mundo, menos alguns membros do Esquadrão Suicida. Pode ser que ele esteja reescalando todo mundo e os membros do Esquadrão Suicida, menos algumas pessoinhas ali no meio. Ou seja, é falar muito sem falar absolutamente nada. James Gunn, você tá ligado, né? Mestre dos Magos, né? O novo Mestre dos Magos aí, James Gunn. Mas lembra-se, o destino de um é partilhado por todos. Considerando o que a gente tá olhando aqui, Siqueira, Gal Gadot permanece ou sai? Sendo bem sincero, sai. Mas eu acho que sai também. Não vai ter nenhum anúncio oficial antes de ter uma reunião com ela. Exatamente. Eu acho que Gal Gadot sai. Talvez ela possa fazer uma participação como uma veterana amazona, não sei o quê, mas eu acho que como Mulher Maravilha acabou. Eu não faria isso porque chamaria muita atenção. Seria uma distração... Okay. Seria uma distração muito grande pra... Até mesmo ser desrespeitoso com a pessoa que estivesse assumindo o papel. Cara, além da Carter, só apareceu no segundo filme da Mulher Maravilha. Acho que com a parada de multiverso pode até ser que a gente tenha participações de antigos, né? Se eles forem pra uma parada de multiverso, com crise e tal, ter diferentes versões dos personagens, vá lá, certo? Okay, mas uma participação como outro personagem só seria barulho. Ezra Miller, fora. Gal Gadot, fora. Ben Affleck, já foi dito que tá fora, né? Ele teve uma reunião pra dirigir, né? Ele vai dirigir. Ben Affleck vai dirigir. Eles querem o Ben Affleck como diretor, não como ator. Mas fora também. Jason Momoa, pós Aquaman 2, tchau Aquaman. Oi, Lobo. Ele vai fazer um outro personagem, né? Que é o Lobo. É especulação, obviamente, né? Ainda não é oficial. A gente tá somando 1 mais 1 com relação àquele vídeo que ele soltou morto de feliz por conta de um projeto que ele queria fazer há décadas, que era o Lobo. Mas Jason Momoa, alho. Henry Cavill, Superman, adeus, né? Já foi dito. Bilhete azul já dado.
Já foi falado. Cyborg, então, esse já foi antes de ter ido, né? Já... Mas é aquela coisa, todo mundo com quem o Ray Fisher tinha treta, saiu. Isso. Certo? Todo mundo com quem ele tinha treta, saiu. Mas não volta. Não volta nem a pau. Não volta, né? Então, todos da Liga da Justiça que a gente conhece e tudo mais, e todos esses universos, fim, gente. Então, assim, ele pode até dizer que, não tô fazendo recast de todo mundo, mas os principais ele fez. E eu vou fazer uma ponderação aqui, tá? Coloca mais um aí, Joel. Arlequina, de Margot Robbie, que tem dado algumas entrevistas. Perguntaram pra ela, inclusive, quando tava na divulgação do filme novo nela, do Babylon, e aí falaram de Barbie, falaram de Esquadrão Suicida, perguntaram sobre o que é que ela achou da Lady Gaga fazendo a Arlequina. Foi antes, foi no Amsterdã ainda. Foi no Amsterdã, né? E aí ela falou assim, eu sempre sonhei em interpretar uma personagem que outras pessoas pudessem interpretar. Esse recado, pra mim, tá dado. Fim da Margot Robbie como Arlequina, tá? Eu acho que, juras, a Margot Robbie como Arlequina, ela pode ser meio como o Deadpool do Ryan Reynolds dentro do MCU. Okay. É uma personagem tão caótica que permite que ela seja colocada... Tudo bem. Tira fora já. Não tá mais fora. Eu também fiquei encucado aqui, esse cara. Eu acho que pode ser isso. Eu acho que ela pode ser aproveitada. É uma atriz que encampou muito a personagem. Mercadologicamente ela deu muito certo e trabalhou muito bem com o James Gunn. E tem outra coisa, o James Gunn tem um carinho muito grande pela Arlequina, tanto é que ele participa da série animada da Arlequina, onde ela é vivida pelo aquele Cuco. Ele participa vivendo dele mesmo. Ele participa vivendo do James Gunn na série da Arlequina. Bota aí no cantinho, Joel, um pôster de Esquadrão Suicida novo do James Gunn e do Pacificador no cantinho aqui. Esses dois universos, Siqueira, como é que vai ser? Teremos Pacificador 2 agora em 2023, né? Teremos, porque eu vou dizer aqui uma coisa, o James Gunn, desde que assumiu o cargo de Papa, não falou mais sobre Pacificador. Não deu mais uma palavra sobre Pacificador. Nada. Exatamente. Nada. A segunda temporada da série estava garantida, mesmo quando rolou todos aqueles problemas lá com os Zaslav, todos os cortes e tal. A segunda temporada da série estava garantida. Lembrando, ele é muito amigo do John Cena e a esposa dele é uma das personagens fixas da série. Faz uma das personagens fixas da série. Importante também, Siqueira, no final de Pacificador aparece a Liga da Justiça, que a gente conhece, que acabou de ser demitida, né? Exatamente. Eu acho que o único momento para Pacificador ser lançado seria em 2023. Eu não vejo tempo hábil pro James Gunn conseguir dirigir esses episódios com toda a carga de trabalho que ele tem. Sim. Se isso for acontecer, o James Gunn vai ser apenas produtor da série, deve aproveitar os roteiros que ele já escreveu e chamar alguém para dirigir. Esquadrão Suicida a gente pode considerar que acabou? Como ele tá dentro da continuidade antiga, eu acho que acabou. E Pacificador só vai ter uma conclusão se for lançado em 2023. Porque se a gente considerar que Pacificador é meio que uma continuação de Esquadrão Suicida, né? Uhum. Porque sai o John Cena de Esquadrão Suicida e entra no Pacificador ali como protagonista. Uhum. E a história até se fecha também, se a gente pensar ali, né? Tipo, tem um ganchinho no final. Tem ganchinho. Mas é aquela coisa, pode ser tratado como um final para aqueles personagens. Um final bem melancólico para aqueles personagens, mas um final. Foi anunciado na segunda temporada, o James Gunn morto de feliz com aquilo. Ele ama aqueles personagens. Ele ama aquela versão que ele criou para aqueles personagens. Mas eu acho que se for necessário ele cortar na carne, ele corta. E em relação à esposa dele, cara, é a vida. Se qualquer coisa, ele arruma outro papel pra ela dentro da... Consegue, aí outra coisa. Outro papel ela consegue dentro do universo DC. E a Holland é uma boa atriz, sabe? Ela fez um bom trabalho tanto no Esquadrão Suicida, quanto no Pacificador, quanto naquela pontinha que ela fez em Adão Negro. É uma boa atriz, sabe? Exato. Funciona. Ela poderia funcionar em outros papéis. Não tem como começar um universo sem encerrar tudo aquilo que tava pendente. Pode ser que não tenha conclusão. Pode ser que não tenha... A gente teve, por exemplo, dentro da própria DC, a gente teve Superman O Retorno. É um filme que termina em aberto. Deixa muita coisa em aberto. A gente só foi ter uma conclusão para aqueles personagens quando saiu Crise nas Infinitas das Terras lá do Arrowverse. Quando o Brandon Routh voltou a viver o Superman. Aquela versão do Superman. A gente só foi ter uma conclusão para aquela história anos depois. Mesma coisa com, por exemplo, o Espetacular Homem-Aranha.
terminou daquele jeito com a Gwen Stacy, a gente só foi ter uma conclusão pro arco dramático daquele Peter Parker com o Homem-Aranha sem volta pra casa. Mas aqueles universos parecia que tinha acabado. A gente tem aí pelo menos pouco mais de 10 dias, se querer, pro encerramento do ano. A gente vai ter algumas coisas do James Gunn ainda, tá? E eu acho que ele tá fazendo certo. Eu vi algumas pessoas dizendo assim, James Gunn tá falando demais ao invés de trabalhar, não sei o quê. Caraca, maluco, o cara tá criando um plano de 10 anos. Eu vou dizer que o cara não tá trabalhando isso aqui. Ele tá só acabando com os projetos. O que é que adianta? O que é que adianta você ser fã? Meu Deus, eu amo a Gal Gadot, eu amo o Henry Cavill. Os caras fazem os filmes e vocês não vão ver, mano. Que diabo é isso, mano? E outra coisa, Juras, o James Gunn é o roteirista do filme do Superman. Possivelmente é o filme que vai começar esse novo universo. Ele podia dirigir, eu acho né? que ele não vai dirigir. A priori, eu acho que ele não vai por falta de tempo. Podia Superman... ser o roteiro dele e direção de Matthew Vaughn, imagina. Eu gosto. Eu pensei que ia direção do Zack Snyder. Diretor lá de X-Men Primeira Classe. Matthew Vaughn eu gosto, cara. E seria uma boa pra ele voltar pra... Ele tá precisando de um bom projeto porque o último Kingsman não foi bom. Na verdade, o Kingsman, se você pensar, o primeiro é muito bom, o segundo é ok. E o terceiro é um desastre. A origem é horrível, né? Uhum. Mas ele é um bom diretor. Tem boas ideias. Eu gosto dele, é inventivo. Eu acho Talvez que o estilo de direção dele combina com o estilo de escrita do James Gunn. Seria uma ótima escolha. É isso. Mas, cara, eu acho que James Gunn, é importante ele passar esse recado. Ele passa esse recado pras pessoas, dizendo assim, tô ouvindo o que vocês estão falando, tá? Tô no Twitter, eu não deixo de ler as mentions, não. Cara, o James Gunn responde às pessoas. As pessoas perguntam pra ele, ele responde. É aquela coisa, ele responde o que ele quer responder. O que ele não quer responder. Ok. Mas ele responde. Se a pessoa tá vindo com uma inverdade, ele vai dizer assim, isso é mentira. Se uma pessoa, né, tá repetidamente falando verdades e ele não quer falar agora, ele simplesmente não responde, né? Ou então, se tá querendo dizer uma verdade inconveniente, que é uma notícia que ele não quer soltar agora, ele também ignora, né? James Gunn é o mestre dos magos. Mestre dos magos da cultura pop. Podemos aí dar um título pra ele, né? Mestre dos magos, porque se tem uma pessoa pra responder com enigmas... É sempre James Gunn. E outra coisa, uma outra crítica que eu vi na internet sobre o James Gunn, Juros, foi o fato de que ele nunca foi diretor, nunca comandou uma divisão. Sim, é para isso que o Peter Safran tá lá. O James Gunn tá ali para lidar com a questão de roteiro, com a questão de história, lidar com o talent. Parte criativa, né? O Peter Safran tá ali para lidar com a questão corporativa. É por isso que foram escolhidas duas pessoas, uma para lidar com uma área e outra com outra. Exatamente. Se inscreve no nosso canal e clica no sininho para ser notificado a cada vídeo novo. Estamos fazendo vídeos aqui sobre cultura pop, sobre DC. Muita coisa da DC aconteceu nos últimos tempos aí. Muitas mudanças. E a gente está acompanhando esse processo de mudanças. E eu sei que... Com a expectativa de que venha coisas boas no futuro aí. Que a gente veja um anúncio. O fato é que os 4 filmes de 2023 vão sofrer um pouco se o anúncio dessa nova DC vier antes dos seus lançamentos. Ou seja, se em janeiro ou fevereiro ali o James Gunn chegar e anunciar o projeto da nova DC. Ele não tem como segurar isso por muito tempo. Isso vai ter que ser lançado. Não tem. Ele tem que falar. Ainda no primeiro trimestre de 2023, isso tem que sair. E aí, problema dos filmes de 2023, tá? Eles que sofram com isso. É aquela coisa. O James Gunn vai dizer, não foi feito durante a minha gestão. Exato. Mas isso é um assunto para um outro vídeo. Se inscreve no nosso canal e clica no sininho para ser notificado a cada vídeo novo. Deixa aí seu comentário. Me enrolei todo aqui. Deixa aí seu comentário porque a gente quer saber a sua opinião. E a gente se encontra na próxima. Tchau.